Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. O meu boa tarde a todos, shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 28 de maio de 2024. Expediente: Projeto de Lei número PE 33 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número PE 34 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicações números 164 e 165 de 2024, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Requerimentos números 352, 353, 354 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos número 355 de 2024, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Primeiro partido inscrito, questão de ordem cedida, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a dispensa dos pareceres das comissões de Obras e Educação do projeto de lei PE 32 de 2024, que trata da autorização, que autoriza o município de Criciúma a firmar acordo de cooperação técnica com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Científica, visando a descentralização da atividade de inserção de dados de identificação civil preliminar à emissão de carteira de identidade. O pedido de dispensa dos pareceres de Obras e Educação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Gostaria, então, de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto de lei PE 32 de 2024, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno. Urgência urgentíssima. O pedido de inclusão do PE 32 de 2024 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O PE 32 foi aprovado por unanimidade. Inclusão. Primeiro inscrito, então, MDB. Vereador José Paulo Ferrarese. Declina. Vereadores do PP, Júlio César Kaminski. Declina. Vereador Miri D'Agostin. Declina. PSD, vereador Antônio Manuel. Declina. Vereador Arleu Ronaldo da Silveira. Declina. Vereador Giovana Zanetti. Declina. Vereador Márcio Darós. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, colegas vereadores da mesa, vereadora, vereadores e vereadora, ao público que nos assiste de forma virtual e presencial no plenário, uma boa tarde. Senhor presidente, venho a essa tribuna convidar os nobres colegas vereadores para hoje às 18h30 na escola Lodovico Cockle, no bairro São Luís, para participar do ato da assinatura da ampliação da escola. A escola Lodovico, ela está passando, só nessa gestão agora, pela 3ª etapa. Tivemos uma ampliação
depois, em seguida, a conclusão do nosso ginásio, que era tão esperado, e agora, muitos de vocês se recordam do incêndio que aconteceu naquela escola, pelo roubo de furto, né, de fios, onde 12 salas de aulas naquela ocasião queimaram. E o governo, desde aquele momento, começou já a trabalhar, onde foi adquirido um terreno, e agora o projeto pronto, e estaremos lançando, entregando hoje a ampliação, a ordem de serviço para ampliação daquela escola. Então, a gente tem já que agradecer ao governo, Clédio Salvaro, temos que agradecer aqui também nosso colega vereador Arleu, que comprou essa briga junto conosco, e esse projeto foi entregue, licitado. Então, hoje é mais um dia para ser comemorado. 12 salas, 8 salas de aula, mas com refeitório, vereador com todo o espaço. Vossa Excelência tem mais 3 minutos e meio do vereador Salésio Lima. Obrigado, vereador. Aquela escola Lodovico ali, senhor presidente, eu estudei naquela escola em 82, onde eram 2 salas de aula. E a gente vem acompanhando o crescimento, tanto daquela região toda, do bairro São Luís, que contempla ali o Fábio Silva, o Bosque do Repouso, o Recanto Verde, Michel, por que não? Alguns alunos também da primeira linha, e como aquele comércio cresce a cada dia, os próprios empresários acabavam nos cobrando muito pela falta de vagas nas escolas e na creche também, para os próprios funcionários. Semana passada subi aqui para agradecer o governo pela entrega da ordem de serviço da creche, atendendo 500 crianças, e agora, novamente, subo aqui agradecendo o governo novamente pela ampliação da escola Lodovico Costa. Hoje, uma escola que tem mais de 650 alunos, e tenho certeza que com essa ampliação aí vamos chegar próximo a 1.000 alunos matriculados na escola Lodovico Costa. De suma importância, e o olhar que o governo tem pelaquela região, onde cresce a cada dia. A gente fomos contemplados com um binário, onde o desenvolvimento daquela região ele veio à tona. Então, agradecendo realmente ao governo que tem esse olhar, não simplesmente para obras de locomoção, muito importante para toda aquela região. A gente sempre fala, comenta, nós temos a entrada da cidade pela rodovia Luiz Rosso, que corta o bairro, temos o acesso que liga próximo ao Pinheirinho, que corta o bairro São Luís também. Então, tudo isso que o governo veio pensando e trazendo para o bairro, e também veio pensando para caminhar junto com toda a infraestrutura que o município pode dar. Tenho certeza que em breve estarei subindo aqui, também para estar agradecendo ao governo, também pelo empenho, pelo novo posto de saúde. Então, mas vamos um pouquinho por cada vez, mas tenho certeza que isso está acontecendo, porque o desenvolvimento da região, ela não pode estar só na questão do deslocamento ou acessibilidade aos comércios, mas sim para quem está morando lá. O plano diretor, que muitas vezes foram discutido aqui, e quando o município aprova um plano diretor que verticaliza a região, é importante, mas quando a estrutura do município também caminha junto. E isso a gente ficou, ao tempo, quase 30 anos, com as mesmas estruturas que nós tínhamos até a visão do nosso governo Clédio Salvaro, a mudança é do dia para a noite. Então, obrigado, prefeito Clédio Salvaro. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, minha questão de ordem é para pedir a dispensa dos pareceres das todas as comissões do PL 32/2024, senhor presidente. Esse PL, senhor presidente, é o da mesa diretora PL. Isso, o PL é o subsídio da mesa diretora, subsídio dos vereadores. Esse do 32 dos vereadores e o 33 na sequência, eu peço que é dos secretários do prefeito. O pedido de dispensa de todas as comissões do PL 32 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A dispensa foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni. Pedir a inclusão na ordem do dia, senhor presidente, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno, urgente e urgentíssima.
Do PL 32. PL 32, então, inclusão na pauta dessa sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a inclusão na pauta por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni. Gostaria de pedir a dispensa dos pareceres de todas as comissões do PL 33, 2024, também que trata sobre subsídios. Esse subsídio é do prefeito, secretário... 33 do prefeito, dos secretários, do vice-prefeito também. A dispensa, então, de todos os pareceres do PL 33, 2024, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido de dispensa foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni. Eu também peço a inclusão da ordem do dia da sessão de hoje do PL 33, 2024, com base no artigo 148 do inciso 1º do Regimento Interno urgente e urgentíssimo. PL 33, então, a inclusão da pauta dessa sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A inclusão da pauta foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni. Pedindo a dispensa dos pareceres de todas as comissões também do PR 01-2024, esse trabalha a questão da licitação dos agentes, é isso, né, Fabiola? Então, o PR 01-2024, com o pedido de dispensa de todas as comissões, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A dispensa de todas as comissões foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni. Para encerrar, então, essa série de questões de ordem, senhor presidente, para pedir a inclusão na ordem do dia da sessão de hoje, esse PR, com base, o PR 01-2024, com base no artigo PR, isso, PR, R de rato, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno, urgente e urgentíssimo. O pedido, então, de inclusão em pauta do PR 01-2024 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de inclusão de pauta do PR 01-2024 foi aprovado por unanimidade. Continuando, vereador Tita Beloli, do PSDB. Declina. Vereadora do PCdoB, Giovana Mondardo. Declina. Vereador do PDT, vereador Zairo Casagrande. Declina. Vereador do União Brasil, Daniel Antunes. Vereador... Declina. Vereadores do PL, Jair Augusto Alexandre, declino. Vereador Juarez de Jesus, ausente. Vereador Manuel Rosengue. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras e vereadores, muito boa tarde, público que nos assiste. Hoje eu quero dar destaque para 2 assuntos. O primeiro é sobre alguns pacientes que precisaram de atendimento psicológico e foram em 2 consultas e depois algumas transferências de horário. Foram canceladas posteriormente e os pacientes foram para o final da fila. Mas o pior vem agora. No prontuário está lá como faltante. O paciente está como faltante. Um outro assunto é com relação ao dia 31 de maio. E eu gostaria de sugerir para a Secretaria de Saúde que a exemplo do que fez ali com o mês laranja, o que vem fazendo com o mês laranja, também produza banners e material para que seja divulgado e colocado nos parques da cidade. Afinal de contas, a situação lá está bem crítica. Eu estive esse final de semana nos parques e pude presenciar jovens e adultos, muitos jovens e adultos, né, consumindo álcool em todos os cantos dos parques, que eu fui em 2 parques, e o consumo também de tabaco. E produtos fumígenos, de uma forma geral, né, não só tabaco.
fumado e vaporado. Então, importante é fazer um trabalho de divulgação, de conscientização sobre os riscos do consumo dessas substâncias nesses parques da cidade. Obrigado, presidente. Vereador Nicola Martins, declina. Vereador Obadias Benoni. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar também os nobres membros desta mesa de vereadores, mesa diretora, os nobres vereadores. Muito obrigado pelo elogio da minha gravata. Eu gosto muito de azul e amarelo, viu? Fica a dica. Obrigado, viu? Fica a dica no próximo dia 20 aí, a gente está completando o 40. Gosto de receber presentes, viu, vereador Tita Belloli, está me olhando atentamente. Senhor presidente, que bom que a gente tem esse momento de descontração também, né? Não é nem sempre muita... Eu subo essas tribunas, senhor presidente, apenas para relatar. Esse mês foi o mês de maio, mês 5. Inclusive, nós temos uma lei aqui no nosso município, de vossa autoria, presidente, do Maio Laranja, um tema que nós defendemos muito. Me lembro que em 2021, no primeiro ano do nosso mandato aqui, a gente batalhou muito em cima dessa pauta, 2022 também, questão de abuso sexual, crianças e adolescentes, questão da violência sexual. E esse tema não pode ser esquecido ou apenas ser lembrado no mês de maio. É um tema que tem que sempre estar sendo tratado, orientado, trazendo consciência a pais, a responsáveis, às próprias crianças, porque, infelizmente, o número de crianças abusadas tem crescido na nossa cidade, em Santa Catarina e no Brasil. Me debrucei nessa pauta, inclusive estou indo, senhor presidente, agradeço já. Segunda-feira estou indo a Brasília para a gente trabalhar sobre isso lá em Brasília, junto com a secretaria que trabalha essa pauta da criança, da infância e da adolescência, e tem aumentado muito. Então a gente vai tentar ver quais tipos de programas que temos lá com o governo federal, para a gente trazer para Criciúma. Alguns casos, conversei essa tarde com uma conselheira tutelar, fiquei assustado com o número aqui em Criciúma, passa de 200 crianças que foram violentadas, abusadas, enfim, que tem algum registro de ocorrência. E é importante que a família, né, que geralmente, com base nas pesquisas, nos dados levantados, geralmente, o vereador Juarez de Jesus também, que trabalha muito essa pauta, uma pauta social também, o abusador está em casa, ou está perto da família. Então, essas situações precisam ser levadas em consideração e precisamos, com urgências, criar políticas públicas que venham, de fato, eliminar esse câncer crônico, essa doença crônica, essa maldição crônica que existe na nossa sociedade. Quem é pai, quem cuida de criança, quem está sempre perto de criança, sabe que é desumano uma pessoa querer se aproveitar de uma criança, de uma pessoa inocente, das questões sexuais, enfim. Então, esse alerta que eu deixo aqui, senhor presidente, que essa casa não pode fechar os olhos para esse tema, para essa temática, ou apenas lembrar apenas no Maio Laranja, mas sempre está trabalhando essa questão. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Senhores vereadores e vereadoras, nós temos aqui um convite amanhã, dia 29, às 19 horas, a realização de uma audiência pública, vai ser lá na Unesc, no auditório Rui Wilson, com o tema O Direito da Pessoa Autista, do vereador Daniel Antunes, né, proponente. Então, amanhã, às 19 horas. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Presidente, essa questão de ordem, para solicitar a retificação da data da audiência pública, referente ao requerimento 238. Isso. É uma transferência.
Na verdade, transferir a audiência. Para dia 26. Ok, essa transferência de data, então, de audiência pública está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que façam confirmação do quórum. Espera um pouquinho. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação número 164 de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Revitalização da Boca de Lobo, localizada na rua Itapema, bairro Pinheirinho. Indicação número 165 de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Revitalização asfáltica da rua Luiz João Milanese, bairro Fábio Silva. Requerimento número 252 de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando se há previsão para a manutenção das lajotas da rua Domingos José Estopassoli, bairro Comerciário, considerando as irregularidades da via, conforme fotos anexas. Caso haja previsão, informar a data. Não havendo previsão, a justificativa. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 253, de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, questionando quais providências estão sendo tomadas pela Secretaria de Saúde do município em relação ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, SAMU. Gestão realizada por meio do contrato de gestão número 065/FMS/2023, cujo prazo de vigência de 12 meses se encerra no dia 22 de julho de 2024. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 254, de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, questionando se há previsão para a revitalização de pavimentação asfáltica da rua SD 370-090, bairro da Agostim. Caso haja previsão, informar a data. Não havendo previsão, a justificativa. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 255, de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de capeamento asfáltico na rua Domingos José Estopassoli, bairro São Cristóvão. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 32/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Criciúma a firmar acordo de cooperação técnica com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Científica, visando a descentralização da atividade de inserção de dados de identificação civil preliminar à emissão de carteira de identidade nacional. A Comissão de Justiça e Redação
opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às demais comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Manuel, Juarez. Votação encerrada. O PE 32/2024 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 25/2024, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, que denomina a Rua Sérgio Vitor Henrique de Souza. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Manuel. Votação encerrada. O PL 25/2024 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 32/2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Criciúma durante o quadriênio 2025-2028 e da outras providências. Foram dispensados os pareceres das comissões. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Maneca. Votação encerrada. O PL 32/2024 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 33/2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o subsídio do prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais durante o quadriênio 2025 a 2028 e da outras providências. Foram dispensados os pareceres das comissões. O projeto está em discussão. Não há... Quer discutir? Com a palavra, a vereadora Giovana Mundardo. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha virtualmente aqui no plenário. Bom, para a população que está nos acompanhando, é preciso deixar muito claro o que a gente está votando aqui hoje. Porque agora há pouco a gente votou o reajuste anual do subsídio dos vereadores, como é feito para todas as categorias, do ponto de vista dos servidores, e assim como passa nas câmaras de vereadores, regimentalmente, por regra, né? Da mesma forma, passa o reajuste, do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Eu, quando entrei nessa casa, tinha uma interpretação de que a independência dos poderes, ela se estabelece através de diversas garantias, presidente. O presidente e eu temos feito muitas conversas informais a respeito disso, dividindo a minha opinião com ele, mas também com diversos colegas que sabem da minha posição do ponto de vista da independência da Câmara de Vereadores e como que isso se estabelece também em relação ao Executivo. O que a gente tem não é uma comparação sobre quanto ganha o vereador e quanto ganha o prefeito, se merece, se não merece, mas é preciso dizer das condições materiais que se estabelecem em torno do Executivo e do Legislativo, naturalmente. A gente passa aqui
uma discussão sobre diárias, uma discussão sobre quanto custa para um vereador passar um dia fora da cidade, quanto custa para um vereador fazer uma viagem para pedir emendas parlamentares para a cidade, para ajudar a cidade em outro estado, enfim. Isso tudo a população precisa saber, porque é com ela que nós precisamos fazer esse debate. E faço esse debate porque a população precisa saber que o prefeito de Criciúma, e não o prefeito Clésio Salvar, mas o prefeito da próxima gestão, que aqui é o que a gente está votando, para 2025 a 2028, que já ganha, na verdade, é um reajuste anual, vai ficar em torno de 4%, 5%, presidente, é isso? O reajuste, mais ou menos isso. Fica em torno de R$30 mil, o vice-prefeito ganha metade disso, que é R$15 mil, e os secretários municipais ganham R$18 mil, e os vereadores ganham 11. E eu acho isso, na minha compreensão, uma distopia de compreensão do ponto de vista da representação pública, já que os cargos de secretários municipais são cargos indicados, e tem razão de ser. Mas aqui, o cargo de vereador é um cargo eletivo, um cargo com o qual a gente disputa. Essa disparidade impõe que a Câmara de Vereadores não é que crie uma situação de subserviência pelos valores, pelos vencimentos que recebemos. Absolutamente, não é disso que estou tratando. Falo das condições materiais que estabelecem a independência dessa casa, mas essencialmente para exercer suas funções. No Executivo, não existe só o subsídio, não existe só o salário dessas funções aqui que citei. Existem as condições materiais que se estabelecem pelas próprias pastas. Cargos comissionados, indicações. É disso que trato. Portanto, vereadores, passo aqui a minha opinião, que todos têm que ter condições materiais de trabalhar. E reivindico que a Câmara de Vereadores crie, muito em breve, uma condição de independência, de valorizar não só os colegas vereadores, mas da compreensão do debate público que é preciso ser feito para munir a população. É preciso que a exigência em torno dos vereadores, que é justa, moral, ética, necessária, inclusive para a manutenção da nossa função, que a população precisa fazer, mas que, acima de tudo, ela precise ser construída através de condições práticas, materiais. E não falo aqui porque essa discussão aqui é para discutir o aumento do valor do vencimento dos vereadores. Falo porque é impossível a gente achar natural, que aí um outro parágrafo que se estabelece no nosso subsídio, mas também no do prefeito, coisas também como, por exemplo, licença médica com atestado médico será remunerada e será tratada como comparecimento. Mas quando a gente trata dos servidores públicos, o assunto não é o mesmo. E a gente vota isso aqui nessa casa. Então, eu falo porque essa discussão, ela precisa ser mais amplamente debatida com a sociedade. E falo com a sociedade porque reverbera na imprensa, que muitas vezes toma opinião dizendo, olha, os vereadores têm que ir trabalhar. E temos mesmo. E iremos. E precisamos das condições equiparadas na mesma função, por exemplo, que um secretário municipal. Por que um secretário municipal tem que ganhar mais que um vereador? Ninguém me explicou isso. Até hoje eu não sei. Então, vereadores, faço aqui minha posição, porque a população precisa saber disso. A população precisa entender quais são as condições de trabalho também do vereador. Aqui a gente tem 2 assessores, com verba carimbada para cada um, e o presidente sabe disso, eu defendo há muito tempo, desde que cheguei, com todos os presidentes que passaram, eu fiz essa discussão, que é a flexibilização de verba de gabinete para criar condições para os vereadores, mesmo com o mesmo valor que está, poder decidir se quer contratar 2, 3, 4, quantos assessores quiser, desde que tenha pagamento do salário mínimo, obviamente, porque aqui a gente não repete os erros do executivo, para que a gente possa criar condições materiais de ter também um assessor de imprensa, como tem o executivo, de ter alguém para nos acompanhar nas nossas atividades parlamentares, de ter um motorista. Quem decide é o vereador, deveria ser assim, porque lá no executivo é assim. Então, por isso, eu gostaria muito de manifestar essa minha opinião, e vou votar contrária, presidente, porque se tivesse uma discussão ampla sobre, por exemplo,
o valor dos vencimentos dos secretários, eu faria. Mas, até o momento, não fui convencida de que secretário tem que ganhar mais que vereador. Obrigada. O PL 33, 2024, continua em discussão. Com a palavra, vereador Arleu da Silveira, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, colegas vereadoras, público que nos acompanha também pela rede social. Toda a discussão em cima de valor da Câmara de Vereadores, desde que me conheço por gente aqui na Câmara de 1997, sempre teve esse debate. Inclusive, naquele ano de 98, houve um aumento do salário dos vereadores. E os vereadores podem se reunir e podem propor um aumento para equiparar ao salário do secretário. E dizer que o secretário do governo, prefeito Clésio Salvaro, trabalha e trabalha muito. É de domingo a domingo, feriado, não tem sábado, não tem tempo ruim. E cada vereador, da sua maneira, também trabalha. E nós somos, a cada 4 anos, somos reavaliados pelo povo. É o povo que vai dizer se quer esse ou se quer aquele. A diferença, vereadora Giovana Mondardo, é que no executivo, o prefeito ele pode cortar o salário do secretário, como pode cortar o salário do prefeito, e assim o fizemos em 2017. Porque pegamos uma prefeitura totalmente arrebentada, com uma dívida de 170 milhões, e o prefeito cortou em 30% o salário dos secretários e dos presidentes. E tiramos de 600 vagas de comissionado para 240 aproximadamente, para poder aprumar essa cidade e deixar do jeito que está hoje aqui. Então, posso dizer que a cidade está hoje do jeito que está, porque foi fruto de muito trabalho, não só dos secretários, mas também da parte efetiva, que tem o compromisso de deixar essa cidade cada vez mais bonita, mais pujante. O servidor, ele tem o direito de fazer a sua reivindicação, passa pelo distrito. Agora, o que não daria para entender é se o nosso salário aqui para os próximos anos, aliás, eu não vou à reeleição, para os próximos anos, seria diferente do que é feito com os dos servidores. Aí sim. Mas não vejo problema nenhum, uma questão de ordem, suspender os trabalhos aí na semana que vem e aumentar o salário dos vereadores para o ano que vem, equiparando ao salário do secretário. A única diferença que tem, se fizer isso aqui na casa, nós não vamos poder voltar atrás, como é feito no Executivo. Porque lá é discricionário do prefeito para fazer. Aqui não. Depois que você dá um aumento aqui, seja de qualquer percentual, você não retorna mais, porque se tornou lei. Então, só para deixar bem claro essa parte da independência de poder, lá o prefeito pode cortar, sim, o salário. Aqui não. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador, presidente dessa casa, Jair Alexandre. Senhores vereadores, vereadoras, membros da mesa, eu estava ouvindo atentamente a vereadora Giovana, depois o vereador Arleu. Eu quero dizer que a gente convidou todos os vereadores para conversarmos ali na sala a respeito do subsídio dos vereadores para o ano, para a próxima gestão. Por uma questão até, posso dizer, quase unânime ali entre os vereadores que estavam presentes, todos manteram o mesmo valor, né, para a próxima gestão. Eu também, tem que ser justo aqui, eu estive conversando com o prefeito também a respeito do subsídio dele. Ele também falou que ia manter o mesmo subsídio, né, dele. Né? Então,
É só para a gente colocar esse ponto, porque foi discutido, vereadora Giovana. Eu sei que você estava ausente, né, nessa discussão, estava viajando, né, mas nós discutimos entre nós, os vereadores, a respeito. Se fazer um comparativo, também acho que é injusto. Eu não vou para a reeleição, eu não vou estar, mas eu também acho injusto o vereador aqui, e olha que vereador, eu estou no meu segundo mandato, a gente trabalha de segunda a segunda. A diferença é que a gente não tem um horário, que o secretário tem que chegar a tal horário. Nós não temos que ter um horário, o nosso horário é 24 horas. Muitas vezes, vereador Leão, nós somos, nos ligam 11 horas da noite, meia-noite, né? E são pessoas que querem o nosso apoio. Então, a questão de vereador e vereadora é muito trabalhada. Eu acho que é justo hoje um vereador, até porque a gente fez um apanhado na região aqui, a cidade como Tubarão, que tem 100 mil habitantes, Criciúma tem 240 mil habitantes, e um salário, um subsídio de um vereador aqui na cidade vizinha, que é Tubarão, ele tem um salário de quase 13 mil reais, né? Enquanto nós, aqui em Criciúma, temos um salário de 11 mil reais. Né? Só um comparativo dos municípios é que eu acho que tem municípios até menor aqui, como Içara, que deve ter um subsídio de um vereador, acho que no mesmo nível nosso aqui. Né? Então, a questão de discussão foi discutido. Quem falou, na verdade, na reunião, o Arleu estava presente, falou, o Júlio Kaminski, o Antônio, eu estava ali, quer dizer, acho que foi uma questão unânime manter, até porque seria da nossa parte também, viu, Giovana, qual é o aumento que nós aprovamos para o servidor público? Foi 3,40, se eu não me engano isso. E se nós agora aumentássemos do vereador de 11 para 15, vamos colocar, se comparasse aos secretários, seria 18 mil. Imagine qual é o percentual, como é que ia surtir na mente da população esse aumento. Então, é coerente o que nós estamos fazendo aqui e torno a falar, eu, na minha opinião, acho injusto o subsídio do vereador comparado ao secretário, porque nós trabalhamos muito como vereador, assim como deve trabalhar o secretário municipal, né? Mas nós trabalhamos bastante como vereador, vereadora, né? Procurando atender a demanda da nossa cidade. Era só essa colocação que eu queria colocar. Tu continua em discussão? Se eu votasse, né? Mas como eu não voto, então a votação... Não, eu não voto. Eu gostaria até de votar, viu? Mas se votasse... Fica no ar, tá bom? Votação liberada. Votação encerrada. É o PL 33, né? PL 33 foi aprovado por 15 votos a favor e 1 contra. Mais um. Eu perdi a folha aqui, será que eu levei para lá? Eu perdi a folha, né? Tem uma folha em cima? Em cima. Eu levei lá. Isso. Só um minutinho, pessoal. Já foi. Em única discussão e votação, o projeto de resolução PR 01/2024, de autoria da mesa diretora, que regulamenta o inciso 3º do artigo 8º da Lei
14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação e dos gestores e fiscais de contratos no âmbito da Câmara Municipal de Criciúma. Foram dispensados os pareceres das comissões. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Juarez, Maneca. Votação encerrada. O PR 01/2024 foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão, que ocorrerá dia 3 de junho, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.